O mundo não é injusto, ele é simplesmente indiferente. Não se curva aos seus desejos, não conspira contra seus sonhos, não se importa com suas desculpas. Ele apenas é. E enquanto você se debate entre a dúvida e o medo, há homens e mulheres que não perguntam por quê, mas por que não? Que não veem barreiras, apenas degraus. Eles não nasceram diferentes de você. Não tinham DNA especial, nenhum privilégio cósmico. A única distinção? A forma como pensam. Você quer saber como os milionários pensam? Então olhe para dentro, porque a riqueza não começa no banco, no mercado, no negócio. Começa aqui na mente. E se você ainda acredita que dinheiro é sorte, que sucesso é acidente, que oportunidades são para os escolhidos, então você ainda está preso na pobreza mais perigosa de todas, a pobreza mental. A mente que constrói impérios Thomas. Edison não aceitou a lâmpada como impossível. Henry Ford não aceitou o carro como um luxo. Walt Disney não aceitou a animação como um mero passatempo. Eles pensaram além. Enquanto o mundo dizia, não pode ser feito, eles perguntavam, como fazer? E essa simples mudança de mentalidade, de reativa para criativa, foi o divisor de águas entre a mediocridade e a grandeza. Você acha que Rockefeller construiu seu império porque tinha mais recursos? Ou que Steve Jobs revolucionou a tecnologia porque era um gênio solitário? Não. Eles dominaram uma lei fundamental. O mundo pertence a quem o molda com a mente antes de tocá-lo com as mãos. Pense como um arquiteto. Antes do primeiro tijolo, há um projeto. Antes do primeiro dólar, há uma visão. Antes do primeiro passo, há uma convicção inabalável. A pobreza mental é acreditar que você está limitado pelo que vê. A riqueza mental é enxergar o que ainda não existe e então criá-lo. A crença que derruba montanhas. Andrew Carnegie, o homem que forjou o aço da América, começou como um operário, mas ele não se via como um. Em sua mente, ele já era um magnata antes mesmo de tocar, em um único centavo. Napoleon Hill chamou isso de autossugestão, a arte de programar sua mente para acreditar no que ainda não se materializou. Quantas vezes você duvidou de si mesmo antes mesmo de tentar? Quantas vezes se sabotou com pensamentos como isso não é para mim? Ou não tenho o que é preciso? A verdade é dura, mas necessária. Se você não acredita em si mesmo, ninguém mais acreditará. Os milionários não são imunes ao medo. Eles simplesmente não deixam que ele governe suas decisões. Eles sabem que a dúvida é um parasita. Se você alimentá-la, ela consome tudo. A solução? Substitua-a por uma fé inabalável. Não uma fé cega, mas uma fé construída. Estude, prepare-se, aprimore-se e então acredite. Não porque o universo lhe deve algo, mas porque você se tornou alguém capaz de conquistá-lo. Clareza. O mapa do tesouro da mente. Um navio sem destino nunca chega ao porto. Um avião sem coordenadas nunca alcança o céu. E uma mente sem clareza nunca atinge a riqueza. Você sabe exatamente o que quer? Não um vago "quero ser rico", mas um plano detalhado, uma imagem tão nítida que você quase pode tocá-la? John D. Rockefeller não apenas desejava dinheiro, ele sabia quanto queria, como iria ganhá-lo e em quanto tempo. Ele escrevia metas, revisava-as diariamente, ajustava sua rota. Sua mente não era uma tempestade de desejos confusos, mas um laser focado, preciso, implacável. Se você não define seu destino, o vento o levará para qualquer lugar. E o vento sempre sopra na direção da mediocridade. Pare devagar, pare de esperar. Pegue um papel e escreva. Qual é o seu objetivo? Quanto? Quando? Como? Quanto mais específico, mais real ele se torna. A clareza é o primeiro passo para a materialização. Visão. O campo de batalha da realidade. Há dois tipos de pessoas: as que veem o mundo como ele é e as que o veem como ele pode ser. Os primeiros são espectadores, os segundos, criadores.
Steve Jobs não inventou o smartphone porque as pessoas pediram por ele. Ele criou a necessidade. Ele não perguntou ao mercado o que ele queria, ele moldou o mercado. Essa é a diferença entre reagir e criar, entre seguir e liderar. Você está esperando permissão para ser grande? Esperando que alguém lhe diga, agora é sua vez? Esqueça. O mundo não bate à sua porta com oportunidades. Você as arranca dele. A visão não é um dom místico reservado a alguns iluminados. É uma disciplina. É o hábito de olhar para o mesmo mundo que todos veem e enxergar mais. Propósito. O combustível da perseverança, dinheiro por dinheiro, é vazio. Ouro por ouro é pesado, mas riqueza com propósito, isso é poder. Os milionários que deixam legados, os Carnegies, os Fords, os Musks, não perseguiram apenas cifras, eles buscaram mudar algo. Carnegie construiu bibliotecas. Ford democratizou o transporte. Musk desafia os limites da humanidade. E você? Qual é o seu porquê? Porque sem um propósito maior, a primeira tempestade o derruba. Sem uma razão para levantar todos os dias, o cansaço vence. Mas quando você sabe por que faz o que faz, nenhum como é difícil demais. Disciplina. A ponte entre o sonho e a realidade aqui é onde a maioria falha. Sonham grande, falam alto, mas quando chega a hora de agir, recuam. Acham que basta querer. Acham que o universo lhes deve sucesso só porque eles desejam. Mas os milionários sabem a verdade. O mundo só recompensa o valor entregue. E valor não surge do acaso. Surge de horas, dias, anos de esforço consistente. Michael Jordan não nasceu o melhor. Ele treinou quando ninguém olhava. Beethoven compôs sinfonias mesmo quando a surdez o isolava do mundo. A disciplina é o que transforma talento em genialidade, desejo em realidade. Você está disposto a pagar o preço? Porque não há atalhos, não há hacks. Há apenas você, seu compromisso e a decisão diária de ser 1% melhor do que ontem. Ação. O momento em que tudo mudar, nada adianta a melhor mentalidade, a crença mais forte, a visão mais clara, se você não agir. A ação é o divisor de águas entre o filósofo e o realizador. Henry Ford disse: você não pode construir uma reputação sobre o que ainda vai fazer. Quantos projetos morrem na sua mente porque você espera o momento perfeito? Quantas ideias se perdem porque você acha que precisa de mais preparo, mais recursos, mais coragem? O momento perfeito não existe. O que existe é agora. O primeiro passo é sempre o mais difícil, mas é o único que importa. Gratidão. O ciclo da abundância. Aqui está um segredo dos verdadeiramente ricos. Eles não pensam só em receber. Eles pensam em retribuir. A gratidão não é apenas uma virtude, é uma estratégia. Quando você reconhece o que já tem, o universo conspira para lhe dar mais. Quando você ajuda outros a subir, você sobe junto. Rockefeller doava 10% de sua renda antes mesmo de ser bilionário. Ele entendia que a riqueza real não está no acúmulo, mas no fluxo. Dar, receber, multiplicar. Resiliência. A arte de renascer das cinzas, nenhuma história de sucesso é linear. Edison falhou 1000 vezes antes da lâmpada. Disney foi rejeitado centenas de vezes. J.K. Rowling viveu na pobreza antes de Harry Potter. A diferença entre eles e a maioria? Eles não viram o fracasso como o fim, mas como dados para ajustar a rota. Você vai cair, vai errar, vai levar golpes. A questão não é se, mas quando. E quando isso acontecer, você vai se levantar ou vai aceitar a derrota como definitiva? O despertar agora, você sabe. A riqueza não é sobre sorte, não é sobre nascer no lugar certo, não é sobre esperar. É sobre pensar diferente. Os milionários não são seres de outro mundo, são pessoas que decidiram não aceitar a pobreza mental, que escolheram enxergar além, acreditar além, agir além.
E você? Vai continuar preso nas mesmas desculpas, nos mesmos medos, na mesma mentalidade pequena? Ou vai finalmente pensar como eles? A escolha é sua. O tempo está passando. O que você vai fazer?